Foi? Então tá bom. Bom, o Feedback Studio é um produto da Turnitin. Turnitin, conhecida aí como o detector de plágio, né? Vou trabalhar com vocês alguns conceitos. Primeiro, nós não falamos plágio, nós falamos similaridade. Nossas ferramentas detectam similaridade entre os textos. Plágio, somente um ser humano, somente uma comissão de integridade acadêmica, uma banca de coordenação, de direção, pode determinar se um trabalho foi plagiado ou não. Então, vocês adquiriram a ferramenta de similaridade, o Feedback Studio. Qual que é a principal missão da Turnitin com todos os produtos de detecção de similaridade que nós temos? Garantir a integridade na educação e na pesquisa. Então, a partir do momento que vocês, enquanto instituição, adquirem um produto da Turnitin para evitar altas similaridades, podendo chegar a uma possibilidade de plágio, vocês estão mantendo a integridade da instituição, a integridade acadêmica da instituição, dos seus educadores e dos seus alunos, futuros pesquisadores aí no meio acadêmico científico. Então, essa é a principal missão da Turnitin no desenvolvimento de todos os produtos. A Turnitin ela é líder global em integridade acadêmica e atualmente não existe nenhum concorrente à altura do produto que vocês adquiriram. Então, 60% de alunos de faculdades nos Estados Unidos utilizam a Turnitin. Nós estamos presentes em universidades de altíssima qualidade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, Harvard, Yale, Oakley, Berkeley, Sydney, Stanford, todas essas universidades que a gente ouve muito falar, que são extremamente ricas em pesquisas, nós estamos lá também. No Brasil, nós estamos em instituições grandes como a USP, a Unesp, a Unicamp, dentre outras, e agora vocês também vão fazer parte desse time que vai compor instituições que prezam pela integridade acadêmica. Então, o Feedback Studio, que é o produto que vocês adquiriram, quais são as principais funcionalidades dele? Além de encontrar a similaridade, que é o principal motivo pelo qual as pessoas vêm atrás dos produtos da Turnitin, ele também permite que vocês, enquanto professores, ofereçam feedbacks de uma forma significativa e otimizada para os seus alunos. Então, não é simplesmente gerar o relatório de similaridade, bater o martelo e mandar o aluno refazer a tarefa por qualquer motivo. O Feedback Studio vai permitir que vocês avaliem com olhos muito mais atentos e muito melhor direcionados o trabalho que o aluno está colocando na plataforma ou que vocês mesmos estão colocando na plataforma. E isso, no fim de toda essa caminhada, é o que vai promover a excelência na escrita por parte dos seus alunos, por parte dos seus pesquisadores. Os produtos da Turnitin, todos eles, tá? O Feedback Studio, inclusive, possuem o maior acervo de conteúdo do mercado. Nós temos acesso a cerca de 1 bilhão de trabalhos de alunos, ou seja, todas as instituições que utilizam produtos da Turnitin e optam por colocar os trabalhos que são jogados na plataforma dentro da nossa base de dados, nos ajuda a alimentar essa base de dados quase que diariamente. Todos os dias, cerca de 22 milhões de trabalhos e páginas da internet são adicionados à nossa base de dados. Então, é um acervo super, super vasto. A gente tem mais de 90 bilhões de páginas de internet atuais e arquivadas. Nós temos coletado páginas de internet aí desde 2015, então páginas que já não existem mais, entre aspas, né? Porque a gente sabe que nada é efetivamente deletado da internet. Nós temos acesso. E também mais de 70 milhões de trabalhos publicados, considerando que muitas revistas, muitos periódicos nacionais e internacionais também fazem parte do time que utiliza os produtos da Turnitin. Então, vocês podem ter certeza que, independente de qualquer trabalho que esteja sendo desenvolvido, 0% de similaridade é praticamente impossível.
tá bom? Porque nós temos este acervo imenso. Então, mesmo que o aluno faça um relatório de estágio, por exemplo, que é algo bem individual, né? É muito difícil o aluno colocar bibliografia ali, ainda assim, conjuntos de palavras podem ter uma similaridade com conjuntos de palavras escritos em outro trabalho, que às vezes não tem nada a ver com o curso ou o estágio que aquele aluno está fazendo. Então, entendam que 0% é quase impossível de acontecer. Então, como eu falei, nós estamos há quase 15 anos aí, colocando o que tem na internet dentro do nosso acervo. Nós temos cerca de 20 anos de submissão de trabalhos de alunos na nossa plataforma. Então, vocês podem se sentir muito seguros com os relatórios de similaridades que serão gerados pelo Feedback Studio, pelos produtos da Turnitin, tá bom? E dentre todos os acervos que nós temos, livros, periódicos, conferências, impressões, patentes, trabalhos de alunos, absolutamente tudo que existe no mundo, nós estamos aí com um acesso bem seguro e bem significativo. E para que vai servir o Feedback Studio? Aí nessa telinha é mais ou menos como vai aparecer o relatório de similaridade para vocês. O Feedback Studio, então, além dele gerar esse relatório de similaridade, ele permite a comunicação muito mais próxima e muito mais otimizada entre o professor e o aluno. Por quê? A Turnitin, ela não desenvolveu esses produtos pensando numa educação punitiva, na ideia de, peguei aqui, você tem 99% de similaridade, vai refazer esse trabalho. Não é essa a ideia. A nossa ideia, a ideia da Turnitin, quando ela desenvolveu essas ferramentas, era promover uma educação formativa, ou seja, a partir do relatório de similaridade, a partir do que vocês vão encontrar nos trabalhos dos alunos, vocês, enquanto educadores, enquanto professores, vão ter todas as ferramentas necessárias para ensinar o aluno a melhorar na sua escrita, a escrever de forma íntegra, a pensar um pouco mais no como ele está fazendo e no porquê é importante ele citar um autor que ele está utilizando naquele trabalho, qual que é a importância de uma adequada bibliografia naquele trabalho, e assim por diante, sempre trabalhando conceitos éticos, conceitos profissionais, conceitos de integridade acadêmica dentro e fora da sala de aula. Então, é isso que a Turnitin tem em mente quando ela desenvolveu esses produtos, e é isso que a gente tenta passar para vocês nos treinamentos, que vocês também trabalhem a mente de vocês para focar na educação formativa e não punitiva. A educação visando a melhoria do aluno, já pensando nele como futuro pesquisador. E para isso, a nossa ferramenta do Feedback Studio, ela tem algumas funcionalidades que detectam atividades meio suspeitas. Só para vocês saberem, existem páginas do Instagram, páginas do TikTok, canais do YouTube que ensinam os alunos a burlar o sistema da Turnitin. Então, pensando nisso, nós temos uma equipe completamente dedicada a ficar de olho nessas mídias sociais para já desenvolver ferramentas que evitem que eles burlem o sistema. Por quê? Existem alunos que nós sabemos que às vezes faltam com a ética, às vezes não sabem, às vezes por insegurança na escrita, vão acabar copiando e colando um texto da internet e entregando para vocês, ou modificando esse texto de uma forma que reduza o percentual de similaridade. Mas isso vai ser apontado aí com esses sinalizadores vermelhinhos, que eu vou demonstrar para vocês como que eles funcionam, tá bom? Mas saibam que existe toda uma comunidade anti-acadêmica contra nós, e aí é onde nós, enquanto educadores, temos que entrar não para uma guerra, mas com um ensinamento, explicar para os alunos para que exatamente essa ferramenta serve. Além disso, o Feedback Studio, ele é o único produto que permite, como eu falei, o feedback. E não é só uma simples resposta ao trabalho. Ele vai permitir que vocês façam anotações no decorrer do trabalho, como, por exemplo, lá no Google Docs, e deixa você grifar, ou mesmo no Microsoft Word, você grifa e faz uma anotação. É mais ou menos a mesma coisa. Ele permite que vocês coloquem comentários e textos em balões espalhados pelo trabalho. As quick marks, eu vou mostrar
mostrar para vocês são padrões de correção que os sistemas já traz, mas que permite que vocês produzam mais de acordo com a necessidade, que vai direcionar ao aluno a partir do momento que você coloca, por exemplo, uma quick mark de está faltando uma vírgula aqui. Essa quick mark, ela já cria toda uma explicação do porquê é necessária a vírgula naquela frase. Então, você ganha tempo na ideia de escrever, aqui a vírgula é necessária por causa disso, porque o sistema já te dá essa explicação bonitinha e permite que o aluno entenda o porquê da nota dele, por exemplo. Então, você perdeu nota porque aqui você falhou com a pontuação, você perdeu nota porque aqui você não citou adequadamente. Então, tudo isso é pensado para fazer o tempo de vocês valer mais a pena e permitir que vocês tenham mais tempo para focar em outras coisas. Vocês podem deixar comentários de voz de até 13 minutos, comentários mais gerais no trabalho, ou mesmo escrever um comentário grandão, assim, bem geral, falando, parabéns pelo seu trabalho, melhore isso ou aquilo e pronto, acabou. Então, pensando em tudo isso, fechando aí na nossa mente a ideia dessa educação formativa, a ideia dessa integridade acadêmica, aqui tudo isso se resume nessa apresentação aqui, nessa colmeiazinha aqui, de tudo alinhadinho, tudo bem construidinho. Gerenciamento de tempo. Quantas vezes vocês falam que eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo? Não, mas eu tô sem tempo para corrigir esse trabalho agora, eu tenho que corrigir depois. Não, eu não tenho tempo para preparar essa aula, e por aí vai. Tempo é uma coisa que a gente está sempre lutando contra, né? Então, a ideia aqui de otimizar o tempo de vocês é permitir que vocês gerenciem melhor o seu tempo enquanto professores, enquanto educadores, enquanto pesquisadores. Letramento informacional, aí pensando já nos alunos. A partir do momento que o processo educacional dos alunos leva eles a uma instituição de ensino superior, eles saem daquela fase da alfabetização funcional, que é a compreensão do texto e das palavras, e vai passar a ter a necessidade de um letramento informacional. O que é isso? É a capacidade de pegar dados, transformá-los em informações, criar um conteúdo, produzir um trabalho em cima daquele conteúdo e ter um pensamento crítico a partir do trabalho que foi produzido, que é por isso que é tão importante aquela área de discussões, considerações finais, resultados num TCC, por exemplo. Isso é o letramento informacional. É toda essa caminhada do aluno para ele desenvolver um pensamento científico, um pensamento acadêmico, um pensamento informativo, um pensamento ativo do que ele está fazendo e não ser só um mero reprodutor de informações, aquela revisão de literatura que ele só pega as informações que já foram escritas e coloca naquele trabalho. Não é só isso, porque até trabalhos de revisão de literatura exigem uma consideração final de tudo que foi falado, certo? Com isso vem as habilidades de citação e paráfrase. Então, isso faz parte do letramento informacional, isso faz parte de uma habilidade que o aluno tem que adquirir. Alunos de primeiro ano de graduação não têm a mesma habilidade, a mesma capacidade formativa de fazer paráfrases e citações como os alunos de último semestre de qualquer curso já têm. Então, isso é uma coisa que os professores têm sempre que ter em mente. A capacidade de argumentação e pensamento crítico é algo que vem se desenvolvendo no decorrer da trajetória do aluno dentro da instituição e que vai ser extremamente necessário no mercado de trabalho, independente se ele for para a área acadêmica ou se ele for realmente para o mercado de trabalho, for atuar ativamente na profissão que ele escolheu. A questão de voz, gramática e vocabulário, voz aqui entendido como entonação, uso de palavras, a adequada expressão do que ele está tentando dizer naquele texto. Gramática e vocabulário, nem preciso me demorar nisso, porque é essencial. A proficiência na língua portuguesa como um resultado disso, e as normas de colaboração, porque os alunos dentro de uma universidade, os trabalhos em grupo servem para isso, mas eles não entendem, é exatamente para ensiná-los a ser cooperativos,
colaborativos, porque afinal o meio acadêmico, o meio científico, ele exige uma colaboração. Você não faz nenhuma pesquisa, você não desenvolve uma tese de doutorado sozinho, você tem toda uma equipe, você tem pessoas, você tem professores auxiliando, você tem pesquisadores do outro lado do mundo pesquisando a mesma coisa que você e você precisa conversar. Então, a colaboração e a cooperação é sempre o viés que vocês têm que ter em mente para evitar a competição entre os alunos e trazê-los todos ali no mesmo caminhar, no mesmo andar, sempre pensando em promover tanto a integridade acadêmica da instituição, quanto a de vocês, enquanto docentes, orientadores, quanto dos alunos que estão vindo aí nessa caminhada. Espera aí que meu slide travou. Até aqui. Dúvidas? Daqui nós vamos para a plataforma e vou mostrar para vocês como ela funciona na prática. Mas até aqui, ficou alguma dúvida? Ai, obrigada, professor. Não? Fiquem à vontade para mandar no chat se vocês tiverem, se forem surgindo dúvidas daí. Mudei a minha tela de compartilhamento. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Tá. Carregando. Foi. Ok. Eu já vou fechar os slides aqui para não ficar tão pesado. Então, vamos lá. Nós sabemos que vocês utilizam a plataforma Moodle de ensino. Se for feita a integração da Turnitin com a plataforma Moodle, vocês vão acessar direto pelo Moodle. Até essa integração acontecer, que é um processo que às vezes demanda muito tempo, e para vocês já começarem a utilizar ainda nesse semestre, vocês provavelmente farão um acesso nativo, que é o que a gente chama, que é direto na página da Turnitin. Aqui vocês podem estar fazendo login com o Google ou ter o próprio login e senha de acordo com o convite do administrador. Chegando aqui, vocês vão iniciar a sessão. E ele vai abrir, aqui como eu tenho os 3 perfis de administrador, professor e aluno, ele já abre como administrador. Mas vocês, professores, provavelmente quando vocês acessarem, já vai abrir como professor. O Janta aqui, eu vou falar rapidinho as atribuições do administrador, para vocês também terem em mente que se acontecer qualquer coisa, algum probleminha que vocês tiverem no perfil de vocês, é atrás do Janta que vocês têm que ir. Então, só mostrar aqui rapidinho, essa daqui é a carinha do perfil do administrador e qual é a função do administrador. Ele vai ter a sua instituição e dentro dessa instituição ele vai adicionar os professores, tá bom? Então, o Jean vai vir aqui, isso tudo pensando sem a integração ainda, tá bom? E ele vai colocar o e-mail dos professores, então ele pode adicionar professor a professor, ou ele pode fazer o upload de uma lista de e-mails, tá bom? Aqui existem alguns requisitos de como essa lista tem que ser elaborada, então tem que ter o nome, o sobrenome e o endereço de e-mail separado por vírgulas, e ele vai ser upado na plataforma. Feito isso, professores, vocês vão receber um e-mail. Se vocês não receberem, tem que falar com o Jean ou tem que olhar a página de spam de vocês, solicitando o acesso à plataforma. Fazendo isso, vocês vão criar o seu login e a sua senha, tá bom? Então, se vocês não receberam um e-mail, por qualquer motivo não está no spam, verifiquem com o administrador da conta se vocês estão adicionados aqui. Ele vai conseguir ver quais são os professores que estão ativos, quais professores estão pendentes e se por qualquer motivo um professor sair da instituição, não utilizar mais a plataforma, vai aparecer aqui como professor inativo. Tá bom? Então, essa é a principal função do administrador aqui da conta. Partindo, então, agora para o perfil dos professores. A partir do momento que o professor recebeu o e-mail, fez o seu login e senha e acessou a plataforma do Turnitin, vocês vão ter a opção de começar a criar as suas aulas. Antes de começar a mexer, vou explicar para vocês algumas configurações que vocês precisam fazer primeiro. Então, vindo aqui em informações do usuário, vocês vão descer aqui e estão vendo essa parte de ativar envio rápido. Por padrão no sistema, ela vai estar como não, tá bom? Vocês vão vir aqui, vão clicar como sim,
descer até aqui, configurar tudo conforme a necessidade de vocês e enviar. Isso vai abrir essa janelinha aqui. E para que isso serve? Para vocês, enquanto professores, poderem fazer o envio de trabalhos diretamente na plataforma. Aqui vocês selecionam o acervo que vocês querem comparar o trabalho que está sendo enviado. Aqui, eu sempre recomendo vocês que não coloquem com depósito. O que isso significa? Se vocês selecionarem a opção de fazer o depósito desse trabalho, ele vai entrar para a nossa base de dados, e se ele não for um trabalho final, e vocês fizerem o upload novamente desse trabalho quando ele for finalizado, ele vai dar 100% de similaridade, porque a ferramenta vai considerar como um autoplágio, tá bom? Então, tenham bastante cautela aqui e sempre prestem atenção nessa opção, tá? Então, enviar documentos para lugar nenhum, sem depósito, a menos que seja do interesse de vocês em fazer o upload de trabalhos finais, na ideia de o curso vai caminhando, preciso que os trabalhos que esses alunos produziram, os outros que estão vindo atrás não mandem os mesmos. Aí sim, vocês podem optar pelo depósito de documentos da instituição, que vai ficar somente dentro da instituição de vocês, tá? Não vai ficar público. Ou vocês podem optar pelo depósito de documentos padrão, que é o padrão do sistema, vai entrar na nossa base de dados e vai ficar público para todos os outros nossos usuários, tá bom? Vamos lá. Daqui, vocês podem fazer o upload de um arquivo só, de múltiplos arquivos, copiar, fazer um copia e cola aqui, ou mandar uma pasta zipada, tá bom? Independente de como vocês decidirem fazer, vocês precisam colocar, escolher os arquivos e delimitar certinho qual que vai ser o nome do autor, qual que vai ser o título do arquivo, para a plataforma conseguir se organizar, tá bom? Como tá bem aqui, no upload de arquivo único. Que é o nome, o sobrenome e o título do envio. O título do envio não precisa ser o mesmo título do trabalho, tá bom? É só o título que vai ficar aqui na plataforma de mais fácil acesso para vocês. Feito isso, é só selecionar o upload e ele vai rodar e gerar o relatório de similaridade. Esse é um envio rápido para vocês, professores, fazerem um upload na plataforma. Se vocês querem que os alunos façam esse upload, aí a gente tem um outro caminhar aqui. Até aqui, alguma dúvida? O chat tá ok? Hi. Tudo ok. Então, seguindo aqui. Vocês, professores, vão criar uma aula. Então, vamos vir aqui e vamos adicionar uma aula. O sistema já determina o tipo de aula padrão, e aí vocês também têm a opção de aula magna. A única diferença é que no tipo de aula magna, vocês têm outro professor que pode acessar como professor a mesma aula de vocês. Então, pensando nessa questão de colaboração, se vocês estiverem dando uma disciplina ou tendo um grupo de pesquisa com mais de um orientador, vocês podem estar solicitando essa aula magna, mas são somente 2 professores que podem ter acesso à mesma aula, tá bom? Ou vocês criam uma aula padrão. Vamos criar um nome da aula. Saúde pública. A chave de matrícula é como se fosse uma senha que os alunos vão utilizar para acessar a aula de vocês. Então, por exemplo, a chave de matrícula é ABCD. Área da disciplina, o que encaixar para vocês. Então, vamos ver, deixa eu achar aqui, ó. Segurança pública, por exemplo. Não tem nada a ver, eu sei, mas só um exemplo mesmo. Graduação, ou vocês também podem escolher mestrado, doutorado, pós-doc ou tecnológico. A data inicial da aula é a data que vocês estão criando. E nós sempre recomendamos que vocês alterem a data final da aula para a real data que aquela aula vai acabar. Lembrando que aula pode ser disciplina, ou seja, ela pode ser semestral. Aula pode ser uma matéria, que só vai ter naquele primeiro bimestre. Aula pode ser somente o último TCC. Então, aula é o termo mais abrangente para qualquer coisa que vocês precisarem, porque é somente dentro das aulas que os alunos vão conseguir fazer o upload dos próprios trabalhos.
Então, vamos dizer que essa daqui é semestral. Então, ela vai terminar no dia 19 de dezembro. A de 2025 não, né, gente? 2024. Ai, cadê 2024? Não tem. Por padrão, ele tá aqui. Não sei o que tá acontecendo. Vou ter que voltar manualmente. Mas vocês entenderam o que eu tô tentando dizer, né? Então, até dezembro de 2024, vamos ver aqui até o dia 20, tá bom? Então, aqui uma aula criada semestral. Envia. Ele vai abrir esse pop-up, essa janelinha aqui para vocês. E essa identificação da aula, o ID da aula e a chave de matrícula que vocês criaram, são essas informações que vocês vão divulgar aos alunos para eles se matricularem nessa aula, tá bom? Feito isso, aqui está a aula. Se vocês, os alunos, vocês só têm 2 alunos, e você quer fazer isso manualmente, você quer adicionar os alunos manualmente, você vem aqui na parte de alunos e adiciona o aluno 1 a 1, ou faz o upload da lista de alunos, igual o admin fez com os professores. Mesma coisa, tá bom? Então, vocês têm a opção de adicionar os alunos ou de permitir que os alunos se matriculem nas aulas de vocês. Então, voltando aqui. Eu vou abrir uma aula que eu fiz para mostrar para vocês como que vai aparecer os relatórios de similaridade. Então, aqui a gente tem uma aula que são textos originais que eu pedi para alguns colegas meus de outros cursos me mandarem. Falei, me manda alguma coisa que você escreveu só para fazer um negócio aqui. E aí eles mandaram para mim alguns trabalhos, então vocês vão ver diversos assuntos aqui. Os alunos que estão aqui, no caso, como é somente para demonstração, eu criei vários e-mails fake, com vários alunos fake, mas estão todos aqui nessa listinha. Então, quero adicionar um aluno. Venho aqui, coloco o nome do aluno, o sobrenome dele, o e-mail, e da mesma forma que os professores recebem pelo admin o convite de acesso, o aluno vai receber pelo professor o convite de acesso, tá bom? Então, muito importante dizer, não é o administrador que vai adicionar os alunos na sua aula, é você, professor, que vai poder adicioná-los ou mandar as chaves de matrícula para que eles se adicionem. Alguém levantou a mão? Sim, a Simone. Pois não, professor. Eu levantei, Ana. Uma pergunta. Você colocou que os alunos podem se inscrever ou o professor pode se inscrever. Então, isso é uma opção. Se o aluno for se inscrever, a gente encaminha aquela chave de identificação e matrícula e faz o controle depois, enquanto docente, dos alunos que forem matriculados. Exatamente. Ou se for essa opção de professor, a gente individualmente faz a inscrição. Então, é um ou outro mesmo, é isso mesmo? É isso mesmo, professora, perfeito. Tá, ok, obrigada. Imagina. Então, mostrando aqui para vocês... não, eu estava na aula original. Deixa eu entrar primeiro na original. Depois eu venho no ChatGPT, que também a mão coça quando vai falar de ChatGPT hoje em dia, né? Então, aqui dentro da aula de vocês, vocês vão ter a opção de adicionar trabalhos. O aluno só vai conseguir fazer o upload de um trabalho depois que vocês, professores, criarem a aula, adicionarem o aluno ou entregar a chave de matrícula e o ID da aula para o aluno se matricular e criar o trabalho. Então, tem todo esse passo a passo que, como eu vi que a Rai colocou no chat, a gente vai mandar para vocês, tá bom? A gente fez um e-book com clique a clique de como vocês vão ter que fazer. Então, não se desesperem, a gente está gravando esse treinamento e vocês vão receber um e-book com passo a passo e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição. Então, aqui vocês vão criar um trabalho. O trabalho, ele não necessariamente precisa ser o TCC. Ele pode ser qualquer tipo de tarefa que vocês estão solicitando aos seus alunos. Então, vocês vão criar o título do trabalho, deixar aqui as instruções, colocar a nota máxima que vocês vão atribuir, a data de início, por padrão, é o momento que a gente está criando. Vocês podem colocar aqui a data de entrega de acordo com o que vocês combinarem com os alunos. Ele sempre vai colocar uma semana depois, mas vamos dizer que eu vou deixar esses alunos entregarem até o fim do mês. E a data de divulgação dos comentários, eu tenho até o final do outro mês para
dar o feedback para esses alunos? Tudo isso o aluno vai ter disponível essas datas, então ele vai saber até quando ele pode esperar o feedback do professor, tá bom? Aqui, não armazenar os documentos enviados, pensando naquela mesma situação que eu falei para vocês, do depósito dos documentos. Se vocês depositarem um documento que não é o trabalho final e fizerem o upload do mesmo trabalho já finalizado, ele vai pegar como autoplágio, tá bom? Então, tomem bastante cuidado aqui. Sempre escolham não armazenar os documentos enviados. Aqui nas configurações opcionais, nós temos várias coisas, então eu vou um a um com vocês, tá bom? Aqui, permitir o envio de qualquer tipo de arquivo. Ou seja, arquivo em qualquer formato, seja PDF, seja Word, seja PowerPoint, seja Excel, o que for. Já adianto que a nossa ferramenta funciona melhor com Word e PDF. Não que ela não funcione com slides e planilhas, mas ela funciona melhor, tá bom? Permitir envios tardios. Por exemplo, você vai dar nota máxima para os alunos que entregarem até a data que você estabeleceu. Mas se o aluno entregar depois dessa data, você dá uma nota menor, mas permite que ele envie. Você também pode estar permitindo aqui. Habilitar a correção anônima o professor não vai ver o nome do aluno que mandou aquele trabalho. Isso pode ser vantajoso na ideia de manter uma imparcialidade. Porque às vezes a gente sabe, né? Eu sou professora, tem uns alunos que a gente não se dá mesmo, não tem o que fazer. Então, para você não já corrigir com aquela coisa de, fulano mandou o trabalho, você pode habilitar a correção anônima. Ou você sabendo do perfil dos seus alunos, que você já sabe que você tem que esperar uma tentativa de burlar o sistema daquele aluno, aí você não precisa colocar essa correção anônima para você saber de quem que você está corrigindo, tá bom? Esse ETS, ele vai funcionar para os trabalhos em inglês, tá bom? E ele vai ficar indisponível a partir de 31 de dezembro deste ano. Então, se vocês têm a produção de trabalhos em inglês, é interessante estar utilizando ele. E aqui vocês selecionam o nível do inglês dos seus alunos, então, avançado, ensino médio, ensino básico, não, dependendo aí de como vocês estão trabalhando. Ele utiliza o dicionário do inglês americano e britânico e ele vai avaliar tudo: ortografia, gramática, uso de palavras, mecânica da escrita, estilo da escrita, tudo isso ele vai fazer por vocês. Infelizmente, ele só está disponível no inglês, mas a gente já está lutando aí com o pessoal da Turnitin nos Estados Unidos para eles começarem a fazer essas funcionalidades no português também. Aqui a parte de rúbricas, eu vou mostrar para vocês o que são essas rúbricas, tá bom? Então, eu vou pular essa parte, porque eu vou mostrar mais detalhadamente. E aqui, o momento de gerar o relatório de similaridade. Vocês vão querer que os alunos recebam um relatório de similaridade para eles terem ciência do que está acontecendo? A gente sempre recomenda que sim. Se vocês não quiserem que o aluno receba, é só tirar essa opção daqui. E aí já até sumiu tudo. Se vocês quiserem que os alunos recebam, vocês podem escolher dentre essas 3 opções. Relatório imediatamente e o aluno não pode reenviar o trabalho. Então, o aluno vai mandar uma única vez e assim que ele mandar, passados alguns segundos ou alguns minutos, dependendo do tamanho do trabalho, vai gerar o relatório de similaridade e o aluno não vai ter a opção de fazer um reenvio. Ou vocês vão gerar o relatório imediatamente e permitir o reenvio até a data da entrega do trabalho. Por que isso? Vocês podem deixar que o aluno se corrija, fazendo o primeiro envio, vendo no relatório o que está ali de errado, de citado errado, de faltando isso, faltando aquilo, porque o relatório vai mostrar, corrigir o próprio trabalho e mandar de novo. É importante dizer que a cada novo envio, o anterior é automaticamente excluído, tá? Então, não fica aí um histórico de envios do aluno. O professor vai ver quantos envios foram feitos, mas ele só vai ter acesso ao último trabalho enviado, tá bom? E é muito importante dizer que depois de 3 reenvios do aluno, o relatório não é mais gerado imediatamente. Ele só é gerado depois de 24 horas do envio, tá bom? Então, o que eu recomendo nesse ponto? Inicialmente, para os seus alunos entenderem como a plataforma funciona, selecione essa opção
de permitir o reenvio. Por quê? Tanto vocês quanto os alunos vão ter que começar a se familiarizar com o sistema e se familiarizar com o relatório de similaridade e o que ele representa. Então, eu recomendo vocês utilizarem essa opção de permitir o reenvio até a data da entrega. Quando vocês estiverem lidando com esses alunos já em último ano de curso, já alunos mestrandos, doutorandos ou como for, aí eu acredito que a opção de não permitir o reenvio seja mais adequada, considerando o avanço que esses alunos já vão ter no entendimento de como o relatório de similaridade funciona. Ou vocês podem escolher a última opção, que é gerar os relatórios somente na data da entrega. Então, o aluno, ele até pode ficar reenviando, só que ele não vai ter nenhum feedback do sistema sobre qual similaridade que está pegando no trabalho dele, tá bom? Então, essa opção eu não acho muito viável, sendo muito sincera. Recomendo a vocês ficarem entre a primeira e a segunda, que é não reenviar e reenviar até a data da entrega, tá bom? Habilitar a correspondência traduzida. O que é isso? Se o aluno copiou e colou de um texto em inglês, jogou lá no Google, traduziu esse texto para o português, colocou no trabalho dele e entregou para vocês, a correspondência traduzida faz com que a ferramenta entenda que existe um texto em inglês e vai trazer essa similaridade para vocês, tá bom? Permitir que os alunos visualizem o relatório. Isso eu acredito ser muito importante, considerando o intuito principal da ferramenta, que é realmente promover uma educação formativa para os alunos. Então, permitir que eles visualizem o relatório com tudo que está descrito ali, tá? Com todas as similaridades que foram encontradas no trabalho dele. Aqui, vocês já podem excluir bibliografia, citação e pequenas fontes do tipo 15 palavras. Eu não recomendo vocês mexerem nisso aqui, porque não sei se vocês sabiam, mas o ChatGPT e outras IAs generativas, elas inventam bibliografia. Elas inventam revistas, elas inventam nome de autor, elas inventam título, elas inventam tudo. Então, se vocês já optarem aqui por excluir a bibliografia, o sistema vai reconhecer o que é uma referência, né, o que é uma bibliografia, e já não vai olhar. Recomendo vocês não mexerem aqui e darem uma primeira olhada naquele trabalho. Por quê? Por que não? Vou deixar o suspense no ar. Na hora do relatório eu explico por quê. E aqui, a comparação. Aqui eu sempre recomendo vocês deixarem tudo para ser comparado, porque aqui vocês selecionam todo o nosso banco de dados. Documentos do aluno, ou seja, outros trabalhos que o próprio aluno já mandou, de outros alunos da instituição, de sites atuais e arquivados, jornais periódicos e publicações. Isso daqui é todo o nosso banco de dados, tá bom? E vocês podem carregar um modelo da tarefa. Então, por exemplo, vocês têm um template de vocês que vocês querem que o aluno utilize para mandar esse trabalho. Vocês carregam um modelo e mandam aqui. Eu sei que é muita informação. Nós vamos mandar tudo isso no e-book para vocês, tá bom? Então, não se preocupem. E conforme vocês forem utilizando, vai ficando cada vez menos difícil. Feito tudo isso, vocês enviam e o trabalho vai ser criado, tá bom? Vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês o que é as rúbricas que eu estava falando antes. Vocês, professores, vão vir aqui na parte de bibliotecas. As bibliotecas, vocês vão ter a parte de quick marks, que seriam as respostas rápidas, a parte de rúbricas, e essa parte aqui de peer mark, ela está disponível mais no inglês, então eu vou deixar essa por último. Deixa eu mostrar para vocês o que são as quick marks. Quick marks são aquele exemplo que eu dei de que está faltando a vírgula, por exemplo. O padrão do sistema vai entregar tudo isso daqui para vocês, tá bom? Tudo isso daqui. Porque a Turnitin é utilizada em escolas e em universidades. Então, vamos dizer, por exemplo, por padrão ela está em inglês, tá bom? Mas vocês podem adicionar um conjunto de quick marks, ou seja, uma pastinha, ou dentro, por exemplo, aqui da de integridade acadêmica, vamos dizer que citação, aqui, vocês querem adicionar mais uma.
mais uma só aqui dentro. E aí vocês querem colocar essa mesma citação, só que no português. Então, adicionar citação ou referenciação, por exemplo. E aí você faz a descrição. Neste trecho, você não referenciou o autor, por exemplo. E aí você vem aqui, incluir nos conjuntos de Academic Integrity, envia, e ele vai aparecer aqui, ó. Adicionar citação, referenciação. Tá bom? Ou vocês podem copiar e colar essa descrição aqui, que tá em inglês, mas que este trecho não dá crédito ao autor original. Quando for citar uma fonte, dê crédito ao autor original com uma citação apropriada. Cite o autor adequadamente no final dessa citação. Então, vocês podem copiar isso daqui, colar no Google Tradutor e adicionar as quick marks em português para vocês. É um trabalho meio chato, mas, de acordo com a necessidade de vocês, eu super recomendo vocês tirarem aí um dia que esteja um pouquinho mais tranquilo, ou algumas horas em uma semana, para trabalhar nisso. É muito importante que vocês, professores, se dediquem aqui, porque é isso que vai facilitar a vida de vocês lá na frente e permitir que o aluno entenda melhor o que ele está fazendo, tá bom? Aí, na parte aqui de rúbricas e formulários, o padrão do sistema também está em inglês, tá? Vocês podem estar traduzindo isso. Ele também tem várias opções aqui, ó, da sexto, oitavo ano, nono, 12º, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos. E vocês podem criar uma nova rúbrica ou criar um novo formulário. Então, se vocês quiserem criar uma nova, igualzinho ao padrão do sistema, mas só traduzir, copia lá, cola aqui, bonitinho. Se vocês quiserem criar mais critérios, criar mais escalas de 1 a 5, de 1 a 10, aí fica totalmente a critério de vocês, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês só como que essa rúbrica funciona. Aqui, por exemplo, nós temos a parte de... Oh, meu Deus. Ok. A claim, que seria a defesa do que está sendo falado. Então, o aluno teve a capacidade de se posicionar argumentativamente no tópico científico que ele está trabalhando e desenvolver o trabalho em volta dessa argumentação, que é a hipótese, né? A gente gera uma hipótese e desenvolve o trabalho em volta disso. Então, o aluno fez isso de forma avançada, proficiente, a ser desenvolvida ou ainda num básico. Isso daqui, vou mostrar como vai apresentar no relatório para vocês utilizarem, mas isso direciona muito bem o aluno no que ele está fazendo. Então, se você diz, você teve uma boa hipótese, mas você ainda precisa desenvolver melhor a técnica de defender essa hipótese. Então, vocês podem clicar aqui, por exemplo, assim sucessivamente, evidência, a questão de explicação do aluno do que ele está falando, se ele perdeu ou não o foco no que ele está dizendo, organização do texto em si, a linguagem, se o tom, se a expressão do que ele está tentando dizer está adequada, se o estilo de escrita está academicamente adequado, escolha de palavras e por aí vai. Tudo isso vocês vão ter total liberdade para mexer. Uma coisa que é importante dizer, o que um professor faz aqui não interfere no do outro, tá bom? Então, vocês têm a liberdade de personalizar essa parte de acordo com a necessidade de vocês e de acordo com a forma que vocês corrigem trabalhos, tá bom? Então, cada professor pode fazer isso. Aqui, só mostrando para vocês, vocês têm um boletim de notas, onde vão ficar as notas, todos os alunos, todas as notas, tudo bonitinho. Aqui os calendários em que vocês vão ver as datas de criação de tarefas, entregas e o que for necessário que tiver aqui. Essa parte de discussão, vocês podem publicar um novo tópico que vai aparecer como um fórum de discussão para os seus alunos, tá bom? Os alunos não conseguem interagir, eles só conseguem ver o que vocês mandam aqui, tá bom? Mas é interessante colocar, dependendo do que vocês preferirem. A parte de preferências, vocês podem deixar os alunos interagir na discussão, mas por padrão aqui, ó, eles não interagem.
Vocês podem exibir link para o seu e-mail, para os alunos já terem contato com vocês. Então, tudo isso daqui, vocês podem mexer de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Sei que foi muita informação até agora, sei que foram muitos cliques, muitas telas, mas até aqui, alguma dúvida da apresentação da plataforma em si? Vocês querem que eu mostre alguma outra parte de novo? Ou, por enquanto, tudo bem? Todo mundo em silêncio, então acho que tudo bem. Vou seguir. Vou mostrar agora para vocês um relatório de similaridade. Então, vamos visualizar aqui. Aqui, como eu falei, são textos originais enviados por alguns colegas meus. Então, nós temos de tudo um pouquinho. De cara, a gente bate o olho e fala, tá verdinho, né? Deve estar tudo bem. Vamos entrar para ver se realmente está tudo bem. Vamos entrar aqui no TCC da Mirella. Ele vai abrir uma nova janela. Rai, confirma para mim se a janela abriu, por favor. Tá carregando. Foi, perfeito. Aqui, gente, só para vocês verem, tá? Tá como TCC da Mirella, mas aqui eu coloquei o fake aluno como Renata Souza, mas isso é a critério de vocês. Então, vamos lá. Aqui do lado é onde vai estar o relatório de similaridade. Essa parte azulzinha é a parte do feedback, ou seja, a parte azul é onde vão estar as correções do professor. A parte vermelhinha é onde vai estar a porcentagem do relatório de similaridade. E também sinalizadores. E vocês podem estar filtrando, organizando como for melhor para vocês, tá bom? Então, vou mostrar aqui rapidamente. Esse trabalho tem 13% de similaridade. Primeira coisa que a gente já bate o olho e vê. O cabeçalho. Esse aqui tá aqui, mas ele não serve para nada, tá bom? Deixa eu tirar aqui para não confundir ninguém. O cabeçalho. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Isso aqui existe em todo trabalho publicado do curso de administração, da Faculdade de Administração, do Centro de Economia da PUC Campinas. Então, isso daqui não é para ninguém arrancar os cabelos. Aqui tá, número 9, ó. Ele é todo coloridinho, tá? Essas cores não significam nada. Ele só é todo colorido para ficar mais fácil a visualização. Então, vocês vêm aqui e clicam nesse 1%, e ele vai aparecer aqui em cima, ó. Enviado para a PUC Campinas, e aqui ele coloca como documento do aluno. O que isso significa? Que a PUC Campinas escolheu fazer o depósito da instituição do trabalho desse aluno original aqui. O que isso representa? Esse trabalho do aluno está exclusivo na PUC. Só que, como ele foi depositado na plataforma da Turnitin, ele entrou para a nossa base de dados, só que por segurança de dados e informações da PUC, a Turnitin não divulga o trabalho na íntegra para outras instituições. Então, por exemplo, vocês têm os TCCs, vocês têm as teses de doutorado, vocês têm as dissertações de mestrado sendo produzidas aí na instituição. E vocês querem que isso entre para a base de dados, porque o aluno não vai poder ficar repetindo o mesmo TCC, outros alunos não podem ficar mandando o mesmo TCC, ou alunos ao TCC no mestrado, né? Que às vezes acontece. Então, vocês querem que isso fique. Aí vocês vão lá naquela opção de depósito e escolhem um depósito da instituição, porque vocês não querem que todas as outras universidades do mundo que utilizam a Turnitin tenham acesso direto a esse trabalho de aluno. Por que isso existe? Para que isso serve? Se, por exemplo, esse trabalho tem 100% de similaridade com outro trabalho de aluno de outra universidade, vocês sabem para quem ligar. Vocês sabem com quem entrar em contato e dizer, olha, eu tô com um aluno assim, que ele mandou um trabalho que está completamente igual a esse outro, a gente pode conversar? E aí, permite essa colaboração entre as instituições, a colaboração entre outros professores, entre outros pesquisadores, tá bom? É para isso que serve. Então, tá bom, a gente tem um cabeçalho aqui, vamos seguir a vida, porque esse cabeçalho não vai fazer ninguém descabelar. Descendo aqui, vamos direto para o texto, onde é mais importante. Aqui, ó. Esses balõezinhos
Deixa eu excluir eles, porque eles estão aqui só para eu dar o exemplo em outra demonstração. Deixa eu tirar eles daqui. Aqui nós temos uma citação direta, certo? Pela American Market Association, nós temos aqui um conceito. Número 6. Vamos aqui olhar nesse número 6, que está como fonte da internet. Vem aqui, ó, no passeio direto. Clássico. Aqui, ele vai deixar em negrito todas as partes que estão identificadas aqui no coloridinho, para mostrar para você como é uma fonte da internet, está público. Então, ele vai trazer já aqui um resuminho, e você pode clicar aqui e ler o texto na íntegra, tá bom? Exibir a fonte completa, que aí vai mostrar o texto na íntegra para você. Mas é uma citação direta, certo? Certo. Isso daqui é uma similaridade, claro, porque o aluno foi e pegou exatamente as mesmas palavras, porque foi uma citação direta. Mas o aluno referenciou e citou isso adequadamente, ó. AMA 2013, aqui, ó, também tá, AMA 2013, American Market Association. Então, o aluno fez a citação direta, mas ele citou adequadamente? Ele referenciou da onde ele tirou essa citação? Sim. Então, isso daqui não precisa preocupar ninguém. O aluno fez certo. E é isso que vocês, professores, vão precisar começar a treinar o olhar de vocês. Não é só porque existe uma porcentagem que tudo que foi pego aqui na similaridade é de extrema relevância ou está mostrando algo errado, tá bom? É muito importante que vocês vão entendendo isso. Aqui embaixo, segundo Kotler. Tá na mesma número 6, mas é uma citação. E aqui o aluno vai seguindo. Aqui embaixo, número 8, a gente tem também uma fonte da internet. Referente às relações de troca, nananã, a gente percebe que está rolando aí um conceito ainda, né? Uma conceituação. Aqui em cima tá como Las Casas, 2006. Só que aqui embaixo a gente só tem a citação do Kotler e Keller. Talvez aqui caiba uma... Aqui no azulzinho a gente volta. Uma quick mark de que tá faltando uma citação aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Casas, 2007. Eu que não vi. Então, o aluno referenciou adequadamente? Referenciou adequadamente. Aqui tá Las Casas 2006 e aqui no texto tá como Casas 2007. Vamos atrás para ver se está certo esse ano, mas até então o aluno fez a referência. Mas vamos dizer que o aluno não fez a citação adequada aqui. A gente vem aqui nos azuizinhos e vamos colocar uma quick marks, Academic Integrity, que tá aqui, e ó, adicionar citação e referenciação. Faz de conta que não tem, tá bom? Vocês vão arrastar ele e colocar aqui, ó. Adicionar citação e referenciação. Vocês podem adicionar um comentário, só que aqui já está aquela descrição que a gente fez na biblioteca, mas vocês podem adicionar um comentário além disso, né? Ai, preste mais atenção. Pronto. Feito. O aluno, quando ele pegar o relatório de similaridade, ele vai ver isso daqui. E aí ele vai dizer, nossa, esqueci dessa referência. Deixa eu ir lá e arrumar. E é essa a ideia. Ah, não, marquei errado, eu, professor, coloquei aqui errado. Exclui, acabou. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar um link que vai levar ao manual de normatização, a ABNT ou qualquer documento ou site que vocês queiram que o aluno estude com mais atenção, vocês podem estar acrescentando aqui. Além disso, aqui vocês podem fazer o resumo do feedback, do texto como um todo. Então, eu já fui, coloquei todos os balõezinhos, escrevi tudo que eu quis. Vou gravar um comentário de voz de até 3 minutos, falando o que mais eu quero que o aluno se atente. Ou faço um comentário em texto aqui para o aluno ler quando ele receber o feedback naquela data lá que eu escolhi para mandar o feedback para os alunos. E vocês também vão vir aqui nas rúbricas e vão colocar, ó, claim, ou seja, a defesa da hipótese do aluno. Ah, tá aqui em desenvolvimento. Vocês viram que aqui embaixo já mudou, né? Ó, se eu colocar aqui proficiente, em desenvolvimento. Em desenvolvimento significa, este trabalho está tentando introduzir uma hipótese qualitativa ou quantitativa baseado no tópico, nananana. Tudo isso daqui vai explicar para o aluno o porquê que você atribuiu essa nota.
o porquê que você, enquanto professor, apontou esse detalhe a ser melhorado. Voltando aqui. Vamos dizer que o aluno teve um foco bem avançado. O aluno manteve o foco durante todo o trabalho dele. Vem aqui, ó. Esse trabalho mantém um foco muito forte no propósito, na tarefa, tal, tal, tal. Então, tudo isso é para que o aluno não venha atrás de vocês depois, mas a gente sabe que eles vão vir mesmo assim. Falar, ai, professor, mas por que eu tirei 7? Ai, professor, mas por que você me reprovou nesse trabalho? Quando ele chegar para você com o relatório de similaridade, você vai dizer, olha, tá aqui, ó, tá vendo? Foco em desenvolvimento, defesa da hipótese, e por aí vai. Isso daqui vai facilitar a vida de vocês lá na frente, quando o aluno ainda assim, depois que ele lê tudo isso, vier chorar aquele meio ponto. Então, isso daqui já é pensando nessa otimização do trabalho aqui e lá na frente, tá bom? Aqui vocês podem fazer o download, tanto da exibição atual, ou seja, do trabalho com o relatório de similaridade, do recibo digital, ou seja, um simples comprovante de que o aluno enviou o trabalho, ou do arquivo original, sem nada, o arquivo totalmente cru, sem todas as questões do relatório de similaridade. Então, aqui vocês podem baixar de acordo com a necessidade de vocês. E aqui nesse izinho, vem todas as informações, tá bom? Do ID do aluno, nome da aula, tudo que vocês quiserem saber, a contagem de páginas, palavras, caracteres, enfim, tá bom? É assim que o relatório de similaridade se apresenta. Deixa eu voltar aqui e mostrar algo para vocês. Lá no chat GPT. Eu sei que tá todo mundo desesperado para entender isso. Amanda, tem algumas dúvidas aqui no chat. Vamos não lá. sei se você quer responder já. Vou antes Uma eu do seguir. professor Marcondes e do Demétrio. Professor Marcondes, conseguimos avaliar similaridade de trabalhos na língua portuguesa, de trabalhos escritos em outras línguas? Quando vocês habilitam aquela correspondência traduzida, sim, professor, vocês conseguem. Lá na criação do trabalho, vou mostrar aqui para vocês de novo, só para deixar bem esclarecido. Quando vocês criam um trabalho, vocês podem selecionar a parte de habilitar correspondência traduzida. O que isso significa? O aluno foi lá, pegou um trabalho em chinês, traduziu para o português, só que esse trabalho em chinês é de uma universidade que usa o Turnitin ou está na internet, e você vai conseguir pegar. A plataforma vai conseguir pegar. Então, habilitar a correspondência traduzida. Quais idiomas são compatíveis? Vocês clicam aqui, ele vai abrir uma outra aba, mas vocês vão ver que a maioria dos idiomas falados no mundo são compatíveis. E a questão principal, né, que são os idiomas com maior número de publicação, que é o inglês, o espanhol, o mandarim. Então, vocês conseguem pegar assim, tá bom? E é a mesma pergunta. E o professor Demétrio, então, se o estudante escreve um parágrafo, ipsis literis, inclusive fazendo referência, não é considerada similaridade? Professor, meu latim está um pouco enferrujado. O que o senhor quis dizer aqui? Escrever o texto assim, igual, entendeu? Igualzinho. Sem mudança de palavras, de nada. Seria a citação direta, vamos dizer, que nem ali. Sim, o conceito de citação direta, exatamente. Porque aquele texto que você mostrou, ele até citou do Casas, por exemplo, mas só que ele não citou exatamente como o texto está lá no artigo, né, do Casas, no caso. Sim, são duas coisas a serem trabalhadas com os alunos na sala de aula, mas aqui, o relatório vai considerar sim como similaridade, mas o professor, aí entra o nosso trabalho enquanto educador dentro da sala de aula com o aluno. Para nós, não é, como eu vou dizer, não precisa ser contabilizado como um erro se o aluno referenciou aquela citação direta ou se ele parafraseou aquela citação, né, de um texto original, se ele usou as próprias palavras e se ele manteve a mesma ideia. Então, se ele não inventou da cabeça dele, que ele acha que marketing significa isso, ótimo. Então, a similaridade vai aparecer no relatório, mas é por isso que o relatório ele vai servir de base para vocês, enquanto professores,
entenderem o que ele está dizendo e entender o que vocês vão precisar corrigir com o aluno. Uma citação direta sem referência está errado. O aluno ali está cometendo, vamos dizer, entre muitas aspas, um plágio, porque ele pegou um assunto de um autor original e esqueceu de falar que era daquele autor original, aquilo não é dele. Então, isso é corrigido. Uma citação indireta, que é quando o aluno cita o autor e parafraseia o que o autor falou, mas citou o autor, está correto também. Tudo isso vai entrar naquela porcentagem. Por quê? É uma correspondência de palavras. Então, cabe ao professor olhar para essa porcentagem e entender o que ela significa. O número do relatório de similaridade não pode ser determinante na correção de vocês. Ele tem que ser o ponto de partida. Respondi a pergunta, professor? Sim, respondeu. Eu acho super importante esse ponto que você falou, que o relatório apenas vai nos conduzir, né, a uma avaliação específica daquele estudante, né? Então, eu acho que foi bacana isso, porque senão a gente fica preso em números e fala, poxa, tem 20% aí o relatório está nos mostrando, mas quando você vai olhar item por item, dá para você contextualizar, né, a situação. Mas exatamente. Foi ótimo, tá? Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço, professor. Professor Levi, pois não? Oi, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim. O seguinte, por exemplo, eu tenho uma dissertação de um estudante e aí eu vejo que ele citou lá nas referências um trabalho com um título e um tema muito parecido com o dele. Eu queria comparar o trabalho desse estudante com esse trabalho que ele usou na referência. Eu consigo subir os dois documentos e comparar um com o outro? Quando esse trabalho, por esse trabalho estar na referência e ser pego no relatório de similaridade, ele provavelmente vai aparecer ali como um documento de aluno de outra instituição ou como fonte da internet, se esse trabalho estiver publicado. Mas sim, o senhor consegue subir os dois trabalhos para a plataforma. O que eu recomendaria nessa situação, né? Para ver se o aluno realmente copiou aquele trabalho lá. Se o trabalho estiver disponível na internet, pega aquele trabalho, exclui o trabalho do aluno, joga aquele trabalho primeiro e solicita o depósito na instituição, se esse trabalho estiver disponível na internet, tá bom? Feito isso, foi depositado. Aí o senhor faz o upload do trabalho do aluno. Como esse trabalho já vai estar na nossa base de dados, aí ele vai pegar, vamos dizer, vai pegar 90% de similaridade e vai referenciar aquele trabalho original. Aí sim. Se esse primeiro trabalho original está num depósito institucional de outra universidade, aí o que nós recomendamos de boas práticas éticas? Entre em contato com aquela instituição. Como ele já está depositado na base de dados da Turnitin, solicita o relatório daquele trabalho. E aí o senhor vai precisar comparar meio que manualmente aquele relatório com o relatório gerado do aluno. Mas é possível fazer isso sim. Mas, assim, os dois arquivos eu não consigo fazer se não tiver depositado na base de dados da Turnitin, então. Se ele estiver disponível publicamente, o senhor consegue baixar e fazer o upload. Se ele estiver dentro de outra instituição, aí eu recomendo que o senhor solicite o relatório daquela instituição. Para não... para a gente não ter nenhum conflito na ideia de propriedade intelectual de um trabalho. Entendi. Tá bom? Tá joia, obrigado. Imagina. Isso até seria possível, existe, né? Mas é um outro produto da Turnitin, professor. E aí, no caso, não está junto com o Feedback Studio hoje. É por isso que vocês têm que fazer essa etapa, né? De fazer o upload de um e depois do outro. Mas dá para fazer, professor. Ok, obrigado. Então, voltando aqui, só para mostrar para vocês como que textos escritos por IA vão aparecer. Eu acredito que vocês não adquiriram em conjunto o detector de IA, não tem problema. O detector de IA ele está disponível somente para a língua inglesa por enquanto. A Turnitin já está desenvolvendo ele para o espanhol, que é a segunda língua mais falada no mundo, né? E o português está aí na fila, esperando, mas a gente já está em cima deles desesperadamente para eles desenvolverem o detector de IA para o português. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de mais nada? Primeira coisa, bandeira vermelha. Prestem atenção. Aqui
teve uma tentativa de burlar o sistema. Então, deixa eu mostrar para vocês o que os alunos fazem, o que é que tem TikTok ensinando, Instagram ensinando, canal do YouTube ensinando. Antes de eu falar do IA. Vamos vir aqui, ó. Sinalizador. Caracteres substituídos. Tentativas de desativar a detecção de similaridade. Caracteres substituídos. Num primeiro olhar, a gente lê o texto, né, sobre mudança climática, aqui, do Fábio. A evidência de que o clima está mudando é avassaladora. Aí tem uma citação. As emissões... você vai lendo o texto e você fica, ué, mas o que tá diferente, né? Aí você clica aqui e vê que o aluno foi lá na Wikipédia, e eu estou dizendo porque eu fiz isso com base num vídeo do YouTube que eu vi. Ele foi lá na Wikipédia e pesquisou alfabeto grego. Eu não sei se vocês sabiam, mas a letra Y do alfabeto grego tem o mesmo desenho da letra U do alfabeto no latim, que é o que nós usamos. E quando você vai lá, localiza e substitui tudo, todo U por outro caractere, ele muda no texto inteirinho e ao primeiro olhar do professor não tem nada errado. Só que a nossa plataforma pega. Isso são caracteres substituídos, tá? Os alunos fazem isso, não são todos, tenham muita atenção. Se vocês têm uma bandeirinha vermelha e acionando a atenção de vocês, prestem muita atenção. Infelizmente, todo sinalizador, toda bandeirinha vermelha que aparecer aqui é sinal de má conduta acadêmica. Cabe uma conversa bem séria, talvez bem longa, com esse aluno sobre o que o levou a fazer isso e quais são as implicações disso no meio acadêmico. Tá bom? Então, bastante atenção aqui. Isso existe, isso acontece. Muitas pessoas ensinam a fazer isso, tá? Não só do alfabeto grego, mas do alfabeto cirilo, do alfabeto, enfim, de outros alfabetos. Isso acontece, tá bom? Eu vi que parece que alguém levantou a mão. Tem uma professora chocada. Eu sei. É chocante mesmo. Eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu falei, nossa, olha a criatividade, né? Por que não senta, com todo respeito, a bunda na cadeira e faz o trabalho e perde todo esse tempo indo lá para fazer... Então, não sei, mas eles fazem isso. Por isso que cabe uma conversa. Por que você, criatura de Deus, fez isso, escolheu fazer isso ao invés de simplesmente sentar e fazer o trabalho como eu pedi? Ai, professor, mas eu não tive tempo. Ai, mas é porque meu cachorro. Ai, porque minha mãe, porque minha avó morreu. Porque sempre assim, a gente sabe. Então, sentem e conversem. Infelizmente, como eu disse, isso daqui é sinal de uma conduta acadêmica. Cabe ao professor sentar com o aluno e conversar, tá bom? Aconteceu alguma coisa aí, Rai? Sim, a professora levantou a mão, pode falar. Amanda, uma dúvida que eu não entendi. Eles mudam o tipo da escrita, é isso? Eles mudam o caractere. Ah. Porque o que acontece? Nós lemos de um jeito e a máquina lê de outro jeito, certo? Nós lemos letras que se juntadas viram sílabas, que viram palavras e a gente entende. A máquina, cada caractere, aí eu já vou entrar na parte de ciência de dados, que eu também não entendo muito, mas cada caractere emite um código. Esse código, ele é lido pela máquina e a máquina entende isso como uma letra. E aí, código a código, a máquina vai entendendo as coisas como palavras. Quando eles vão e mudam um caractere, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu mostrar. Por que eles fazem isso? Que eu acho que vai ficar mais claro aqui. Olha a diferença aqui, professora. Essa parte aqui tem citação. Tem que compartilhar, mas ai, desculpa. Não tá indo. Agora foi. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tem citação, mas esse parágrafo quase que inteiro não tem similaridade. Por quê? Porque essas letras U's, aqui em cima a máquina até que entendeu. Mas aqui embaixo, ó, todas essas palavrinhas com letra U, a máquina não entende. Por quê? Isso não é uma letra U, efetivamente, é uma letra de outro alfabeto. Então, ela exibe um outro código que, quando a máquina lê,
o código da letra F e esse código da letra Y do grego, ela não entende isso como uma palavra. Então, ela não gera similaridade. Ficou claro? Eu não vejo vocês. Ficou claro? Sim. Então tá bom. Obrigada. Imagina. E isso é para reduzir o índice de similaridade. Por quê? Imaginem sem essa alteração de caractere. Todo esse texto, se o resto do texto todinho, quase, já tem aqui, ó, 32, 21% de similaridade, e vocês podem ver que são todas as palavras, não é uma coisa de palavrinhas aqui e ali, conceitos, aquele ou mesmo só a citação, é aí que, se não tivesse isso, era capaz de ter aqui 80% de similaridade, 70%, 90% de similaridade. Então, os alunos fazem isso para reduzir o índice de similaridade, nessa tentativa mesmo de burlar o sistema. É assim que se burla o sistema. Você altera, faz as alterações de um lado, para que do outro lado a máquina exiba um número menor do que o real. E é isso. É isso que eles fazem. Simples assim. Voltando aqui, eu vou mostrar uma outra flag para vocês. Que eu acho... Não. Hidden text, esse aqui. Esse aqui tá em inglês, tá? Rai, confirma para mim se vocês estão vendo o texto. Sim. Tá. Esse aqui tá em inglês, tá bom? Peguei aqui uma similaridade de 73%. Esse aqui não tem alteração de caractere, tá bom? O texto tá limpinho. Beleza. Aí o professor vai ler, tal, tá vendo que tem bastante similaridade, fala, olha, esse aluno aqui não se preocupou nem em mudar as palavras, né? Só que olha isso daqui. Do nada. Vou sair daqui, só para mostrar para vocês. Um texto em branco, com similaridade. Aí a gente vem aqui na bandeirinha, ó. O aluno pega e pinta de tinta branca parte do texto, ou coloca pontos, vírgulas, outras letras entre os espaços das palavras e pinta de branco, para que a máquina não leia, não entenda, e assim se reduza o índice de similaridade. Então, aqui, ó, texto oculto. A gente pega, o software pega. Nós temos aqui 339 caracteres suspeitos nessa página. Então, todo esse parágrafo aqui foi pintado de branco na tentativa de aumentar a quantidade de caracteres, aumentar o tamanho do texto, para, por proporção, reduzir o índice de similaridade. Isso acontece, tá, gente? Talvez não vá acontecer com os alunos de vocês, talvez não vá acontecer dessa forma, mas isso acontece. Tanto acontece que a gente tem todo um time que se preocupa em desenvolver formas de descobrir esse tipo de tentativa de burlar o sistema. Como eu disse para vocês, na parte de caracteres substituídos. Aqui no texto oculto também indica má conduta acadêmica. O aluno não esqueceu uma citação. O aluno não fez uma citação direta e não referenciou o autor original. Não, o aluno conscientemente pegou um texto, alterou ele para tentar diminuir o relatório de similaridade. Então, isso é muito preocupante. Sentem com esse aluno e entendam qual é a base do problema. O que está acontecendo. Porque isso daqui é um sintoma, tá? Todas essas bandeirinhas vermelhas, elas são sintomas, são sinais de que tem alguma coisa errada. A gente só precisa entender o quê? Vocês, professores, vocês, educadores, orientadores, sim, professor, é muito difícil mesmo, mas vocês, enquanto orientadores e educadores, eu reforço isso, vocês têm essa função na sala de aula, vocês têm essa função dos seus alunos. Cabe a vocês entenderem qual é a causa base do problema. Por quê? O aluno ir lá no TikTok e se sentir mais confortável e mais confiante de entregar um trabalho alterado intencionalmente, qual que está sendo a dificuldade dele sentir essa mesma confiança, dele sentir essa mesma vontade de entregar um trabalho certo, bem feito, bem escrito, escrito por ele, parafraseado, todo bonitinho. Onde está essa dificuldade? Onde está esse problema? Cabe a vocês identificarem isso.
O que eu vejo, tanto na experiência em sala de aula, quanto na experiência com as outras instituições, os alunos têm medo de escrever. Por quê? Hoje em dia, o que eles escrevem? Eles escrevem tweets, que não é mais tweet, né? Eu nem sei o que é. Trend no X lá do Elon Musk. Eles escrevem isso. Eles gravam dancinha no TikTok. Eles ficam no Facebook. Eles ficam no Instagram, vendo as coisas. Então, a mente dessa geração que está chegando aí, pós-graduação, sim, professora. É por isso que a atenção tem que estar sempre ali, 100%. E é isso que o software vai fazer. Ele vai dizer para vocês, olhe, se atente nisso. Vocês não vão pegar um texto desse e ficar perdendo tempo de avaliar a pontuação, de avaliar a referência, de avaliar a bibliografia. Não, vocês vão na base do problema. Olha, eu tenho aqui esse sinalizador, eu preciso sentar com esse aluno e saber o que está acontecendo. O resto do texto pode estar perfeito. Mas isso daqui é um problema muito sério. E é a pontinha do iceberg. Vamos entender o que está acontecendo. Então, vamos ensinar o aluno a fazer direito. Vamos entender o porquê que o aluno não quer fazer direito, ou não pôde por qualquer motivo. É porque fulaninho fez e deu certo. Mas fulaninho deu certo na instituição dele que não usa Turnitin ainda. Aqui não deu certo, aqui não passou. Então, aqui você tem que aprender. E é assim que vocês vão trabalhando os alunos de vocês, na realidade de vocês, na necessidade de vocês. Se um dia acontecer algo assim e vocês precisarem de um apoio, podem chamar que a gente está aqui. Mas, por hoje, é isso. Mostrei aí para vocês Amanda, como o professor... vai funcionar. Desculpa. Pode falar, O professor Levi fez uma pergunta sobre o percentual de similaridade aceitável. Sim, professor. Isso é muito difícil de dizer, porque cada instituição vai determinar. O que geralmente acontece? As revistas exigem, né, uma similaridade máxima aceitável. Mas o que eu recomendo? Como eu falei, o relatório de similaridade ele vai exibir um percentual para vocês que não é, às vezes, a realidade, certo? Vocês precisam dar uma destrinchada ali. Qual que é o percentual aceitável? Aquele que reflete a realidade do texto. Então, por exemplo, vocês têm um trabalho que tem 5 páginas de bibliografia que está ali constando 30% da similaridade. Então, a gente tem uma similaridade de 50%, por exemplo. Vocês podem ir ali e pegar só a parte do trabalho, pedir para o aluno só mandar sem a bibliografia, porque vocês já avaliaram, viram que a bibliografia existe, não foi o ChatGPT quem fez, é uma bibliografia real, e aí vocês podem estar avaliando só a parte textual. Avaliando somente a parte textual, que as revistas fazem isso, tá bom? Elas exigem a similaridade sabendo que a bibliografia não pode ser considerada, porque a bibliografia conta muito no relatório. Então, sabendo disso, busquem avaliar o texto. Avaliando o texto, a gente sempre recomenda vocês ficarem ali dos 30% para baixo, dependendo do curso. Se for um curso de direito, que o aluno tem que citar a lei, e a gente sabe que lei, a gente não pode mexer uma palavra, uma vírgula da lei. Ele tem que fazer toda a citação direta e vai gerar ali 70% de similaridade, mas é tudo sobre a lei. Cabe aí o bom senso de vocês, enquanto educadores, compreenderem o que o aluno está fazendo. E é por isso que é muito importante a interpretação do relatório. Vocês não vão olhar aquela porcentagem e achar que é só isso. Vocês vão entrar no trabalho, destrinchar aquele percentual e entender o que exatamente o relatório de similaridade está dizendo para vocês. Professora Valdelice, pois não? Amanda, primeiramente queria te agradecer, né, pela explicação. Só ficou uma questão quanto à base de dados de vocês, né, ali quando o Levi falou, né, sobre artigos, né, querendo fazer uma comparação com artigos similares, eu fiquei pensando, a gente tem acesso a essa base de dados na plataforma? A gente vê de onde estão vindos, né? Que nem aquele trabalho que eu mostrei, que ele mostra que é da PUC. Isso. Esse trabalho que vai mostrar que é da PUC, ele vai dizer para você onde está esse trabalho. Se a similaridade com esse trabalho original foi muito alta, e você está suspeitando que o aluno copiou de outra instituição e trouxe para cá, aí vocês entram em contato com a instituição.
por segurança de dados, por segurança das instituições, por segurança de vocês também, tudo que vocês começarem a publicar ou depositar como da instituição, vai ficar exclusivo de acesso para vocês. As outras instituições, elas não vão ter acesso aos trabalhos, elas só vão saber de onde o trabalho veio. Ao que nós colocarmos Isso mesmo. Então, a Universidade aí de Saúde Pública do DF publicou esse trabalho, um aluno publicou uma tese de doutorado, e aí o pessoal lá nos Estados Unidos foi ver e tem 100% de similaridade. Então, com isso, o pessoal dos Estados Unidos vai entrar em contato com vocês e vai solicitar esse trabalho, vai solicitar o relatório de similaridade, vai solicitar uma conversa, e é assim que funciona essa colaboração. Vocês não têm acesso ao que está institucional, vocês vão ter acesso ao que está público. Então, que é fonte de internet, artigos que estão publicados em revistas, artigos que estão publicados na internet, universidades que têm repositório público, né? A USP, por exemplo, as federais, elas têm o repositório público. Aí vocês vão ver como fonte de internet. Aí sim, vocês têm acesso aos trabalhos na íntegra. Quando não, vocês sempre vão saber aonde buscar. O relatório sempre vai dizer aonde o original está localizado. Ok. Obrigada. Bom, imagina, eu acho que aqui no chat tem algumas perguntas. O sistema é capaz de verificar quando o aluno está parafraseando os textos, trocando as palavras por sinônimos? Quando o aluno faz isso, professor, e não corresponde ao texto original, ele vai pular essa palavra. Então, ele vai pegar ali, por exemplo, as evidências da mudança climática, e aí o aluno vai lá e coloca assim... os fatos que remetem, que explicam a mudança climática, como o texto original é as evidências, ele não usou a palavra evidências, não vai aparecer ali. Vai aparecer climáticos, por exemplo. Então, essa parte de paráfrase, é isso que a gente tem que trabalhar com os alunos. Afinal, o intuito de você fazer uma citação indireta e pegar de um trabalho que já existe informações que são importantes para o que você está desenvolvendo é exatamente essa habilidade de parafrasear. Então, palavras que foram trocadas e não correspondem ao trabalho original, o sistema não vai pegar. O sistema vai pegar palavras que correspondem ao texto original. Se for uma mera tradução, um copia e cola ali, passou pelo Google Tradutor e jogou no trabalho, aí sim ele pega. Mas se for uma paráfrase, aí não. Mas é exatamente isso que os alunos têm que aprender a fazer. Parafrasear adequadamente, reescrever com as próprias palavras, manter a ideia original do texto e assim por diante. Isso é trabalhado em sala, vocês bem sabem, têm essa experiência até mais do que eu, mas o sinônimo, não. Se não houver a correspondência, ele não pega. Se o aluno não trocou as palavras, aí sim entra como similaridade. E ao se verificar uma alta possibilidade de plágio, qual a recomendação para a instituição? Nesse momento, o que nós sempre recomendamos? Vocês tiveram ali um índice de similaridade altíssimo, né? Quase 100%, ou mesmo 100%. E é uma tese de doutorado, vamos dizer assim, um texto assim, bem absurdo. O que nós recomendamos? Para vocês determinarem que é plágio, vocês precisam do trabalho original. Como eu falei para a professora Valdelice, o relatório vai dizer onde está esse trabalho original, mesmo que ele não esteja disponível na internet. Vocês tendo acesso a esse trabalho original, vocês, enquanto orientadores, enquanto banca, vão sentar em um grupo de professores que vão poder dizer da área, vamos dizer assim. Então, a gente está falando de um trabalho, uma tese de doutorado de, sei lá, matemática, engenharia. Vocês, engenheiros, coordenadores do curso de engenharia, diretores de banca, vão sentar, vão olhar o trabalho desse aluno, vão olhar o relatório exibido, vão olhar o relatório original, vão chamar esse aluno para conversar. Por que você tem que ter cautela nesses momentos? Porque plágio é uma questão legal, é uma questão jurídica, uma questão judicial, isso pode virar um processo. O relatório não vai errar nesse ponto, tá? Vocês não vão ter uma possibilidade de um falso positivo na similaridade. Se o relatório está dizendo que tem 100% de similaridade com o trabalho original, é porque tem, tá bom? É porque tem. Então, vocês podem ter confiança
no software nesse ponto. Mas sempre busquem se munir, porque vai virar uma briga judicial mesmo. Busquem sempre se munir das informações, dos trabalhos originais, do relatório de similaridade, tenham comprovações, sentem com esse aluno e digam, olha, aqui está, a gente sabe como que a gente vai seguir com isso, tá bom? Então, a recomendação é sempre ter cautela, bom senso, não ferir preceitos éticos e institucionais de vocês e de outras instituições, e sempre ter em mente que isso pode explodir e virar um problema, porque se o aluno for do curso de Direito, por exemplo, e ele plagiou alguma coisa, ele vai querer ir atrás de algo que vocês vão ter todas as provas para dizer que vocês estão respaldados, tá bom? Então, isso a Turnitin também faz. O relatório de similaridade, dizer para vocês onde estão os originais, é oferecer às instituições o respaldo que vocês precisam se chegar às vias de fato. Professor Levi, 10% de similaridade sem referência, sem citação, seria um valor médio aceitável? Professor, se o senhor estiver avaliando, por exemplo, um trabalho sem metodologia também, um trabalho, uma simples revisão de literatura ou um relatório de estágio, eu diria que sim, 10% seria aceitável. Mas se o senhor estiver avaliando um trabalho que tem uma metodologia similar a um outro projeto desenvolvido, aí talvez não vai chegar nos 10%. O que eu sempre recomendo? Pontos como introdução, revisão de literatura, embasamento teórico, independente de como vocês chamam aí, mas que tem as citações diretas e indiretas, é interessante ser passado na plataforma para vocês saberem se o aluno está referenciando adequadamente. Resultados, discussões, considerações finais, resultados de tese, que é uma parte que o aluno tem que escrever ele mesmo, não tem citação, não tem nada, é totalmente autoral. Aí, se a gente tiver um índice de similaridade alta, é um problema. Então, nesse ponto, pensando nos 10% de similaridade, a gente tem que levar em consideração que tipo de trabalho e que parte do trabalho vocês estão avaliando. É muito difícil eu dizer aqui que X% de similaridade é aceitável e determinar isso como uma regra. Vai caber à realidade de cada um de vocês. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá bom? Não é um número que vai dizer se está tudo bem ou não com aquele trabalho. É o que esse número está realmente dizendo para vocês lá dentro do trabalho. Porque 10% de similaridade pode ser vários trechos num trabalho de 1 em 1%, que vai somar 10, ou pode ser todo um parágrafo sem uma única citação que está no resultado que o aluno deveria ter escrito ele mesmo e está ali, 10% só naquele trecho. Isso é muito mais significativo do que pedacinhos a pedacinhos espalhados por todo o texto. Então, vai caber aí a interpretação de cada um de vocês sobre o relatório de similaridade, tá bom? Mais alguma dúvida? Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês.